Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos resolver a prova do Sistema de Ingresso Seriado, o famoso SIS, segunda etapa, ano de 2018. Galera, você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like para ajudar o trabalho do professor. E eu tô em todos os vídeos, galera, que eu faço de resolução das provas da UEA, pedindo que vocês compartilhem esse material, por um motivo muito simples. Na internet, simplesmente não existe material ou material de qualidade falando sobre a nossa Universidade Estadual do Amazonas. Então, vou pedir a sua ajuda compartilhando, divulgando esse trabalho para que mais alunos tenham acesso a esse material e consigam, assim, se preparar da melhor forma possível para os vestibulares aí da nossa Universidade Estadual do Amazonas. Vamos dando início então, galera, com a questão de número 53 da prova de 2018. O enunciado diz: a cal usada na construção civil é obtida industrialmente por meio da decomposição térmica do carbonato de cálcio. Aí ele deu a fórmula aí do carbonato de cálcio, CaCO3, massa molar 100 gramas por mol. De acordo com a equação química já balanceada, inclusive, já deu uma facilitada aí. Considerando-se que na ICNTP um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros, o volume de CO2 obtido na decomposição térmica de 100 kg de carbonato de cálcio na ICNTP é igual a quanto? Muito bem, aqui, galera, nós temos uma clássica questão de estequiometria. Inclusive, estequiometria misturado ali com um pouquinho de gases. Inclusive, tem uma playlist aqui no canal completa. Uma sequência de 10 videoaulas voltadas para quem tem dificuldade. Vou deixar um card rolando aqui. Terminou o vídeo, vão lá e assistam essa playlist que eu tenho certeza que se você nunca entendeu estequiometria na sua vida, eu garanto que depois dessa playlist você vai compreender. Galera, dado então a reação, a gente vê que se ela está balanceada, a proporção que a reação acontece ela é toda de 1 para 1 em mol. Isso significa que para cada 1 mol de CaCO3 que se decompõe, eu vou produzir 1 mol de CO2. 1 mol de CaCO3. Qual é a massa de 1 mol de CaCO3? Lembram aqui, 100 gramas por mol. Então, na minha regra de 3, eu vou dizer que para cada 100 gramas de CaCO3, que é 1 mol dessa substância, eu vou produzir 1 mol de CO2. 1 mol de um gás na ICNTP ocupa que volume? De acordo com o enunciado, 22,4 litros de CO2. O que a questão pediu? É o volume de CO2 obtido, então você já sabe que o X virá bem aqui, volume de CO2 obtido, na decomposição térmica de 100 kg de carbonato de cálcio. Vocês estão vendo que as alternativas estão todas em litro. Como aqui o meu volume está em litro, as minhas duas massas têm que estar em gramas para que o meu volume saia em litro, beleza? 100 quilos, galera, a gente lembra que 100 quilos são 100 mil, vou colocar aqui, 100 vezes 10 a terceira, 100 mil gramas de carbonato de cálcio. Então, qual é o volume de CO2 que nós vamos produzir? Nosso X, então, galera, vai ser X é igual. Aqui eu vou transformar numa única potência de base 10 ou posso fazer até melhor. Vou armar aqui a regra de 3 para a gente calcular, para vocês verem melhor o cancelamento, né? Eu ia fazer direto, mas vamos fazer aqui no passo a passo para quem tem dificuldade. 100 vezes 10 a terceira vezes 22,4 e isso aqui dividido por 100 aqui, tá? Por esse 100 que está aqui em cima. Então, multiplicando cruzado aí meios por extremos, certo? Eu vou cancelar o 100 de cima com o 100 de baixo. Cancelou aqui 100 com 100. O que sobrou aqui em cima, galera, foi 22,4 vezes 10 a terceira. E aí o volume já sabe que ele sai em litro, porque eu estou usando litro em toda a parte matemática. 22,4 vezes 10 a terceira litros de CO2, então que me leva a marcar a alternativa na letra C, tá? Então aqui nós temos uma questão de estequiometria básica, envolvendo também algum conhecimento
da parte de gases aí no que se refere a volume molar, apesar de que na questão ele deu para você quanto vale o volume de 1 mol de um gás na ICNTP. Aliás, falando em gases, essa questão número 54 é sim uma clássica questão de gases. Para um experimento em temperatura constante, os frascos 1 e 2 foram acoplados de modo que uma válvula pudesse interromper a comunicação entre ambos. O frasco 1 continha uma mistura gasosa que, com a válvula fechada, apresentava pressão igual a 3 atm. Atenção a esse detalhe, hein? O frasco 1 continha uma mistura gasosa que, com a válvula fechada, apresentava uma pressão de 3 atm. Esse 3 atm eu vou chamar ele de pressão inicial. É a pressão antes da abertura da torneira, beleza? O frasco 2 foi submetido a vácuo, quer dizer que aqui está totalmente vazio. Em determinado momento, a válvula foi aberta, permitindo a comunicação entre os dois frascos. Está aqui, ó. Ele abriu a válvula e a situação ficou assim. Após a abertura da válvula, a pressão da mistura gasosa passou a ser igual a quanto? Muito bem, galera. Aqui na questão de número 54, nós temos um clássico exemplo de interconexão de tubos. Você conecta dois tubos, coloca um gás dentro de um tubo, abre a torneira e ele te pergunta a pressão final. Toda questão de interconexão de tubos, você considera que ao abrir a válvula, o gás vai se expandir isotermicamente. Isso significa que a pressão dele vai mudar, porque ele vai se expandir, o volume dele, logicamente, vai mudar também, mas uma coisa não muda, que é a temperatura, tá, galera? Nessas expansões de um gás indo de um recipiente para o outro, você considera que a temperatura ela se mantém constante. Se a temperatura é constante, nós estamos diante de uma transformação isotérmica. E aí eu preciso que você lembre lá das suas aulas de química que numa transformação isotérmica, a pressão inicial de um gás vezes o volume inicial é igual à pressão final do gás vezes o seu volume final. Então, você vai pegar pressões e volumes e você vai jogar aqui na equação da transformação isotérmica. Qual que é a pressão inicial do meu gás? Lembra que eu anotei aqui, ó, pressão inicial antes da abertura da torneira seria de 3 atm. Qual é o volume inicial do meu gás? O meu gás inicialmente está ocupando o frasco 1, que tem um volume de 1 litro. Eu quero calcular qual é a pressão final desse gás após a abertura da torneira. E aqui mora um perigo, galera. Volume final. Volume final, você não vai considerar que o volume final é de 2 litros. Por quê? Toda vez que você abre a torneira, o gás ele vai ocupar os dois frascos ao mesmo tempo. Você não pode dizer que o gás que está aqui no recipiente 1, ele vai sair do recipiente 1, vai vir todo para cá e aqui vai ficar vazio. Não faz sentido. Quando você abre a torneira, o gás que está aqui, ele vai vir para cá. Só que olha aqui o desenho, ó. No desenho está claro. Ele vai estar ocupando os dois recipientes ao mesmo tempo. Isso significa que toda questão de interconexão de tubos, o volume final é a soma dos volumes dos frascos que estão envolvidos na operação. Ou seja, 1 litro mais 2 litros. O meu volume final é 3 litros, porque é esse volume que o gás vai estar ocupando no final. E aí vocês estão vendo aqui que na hora de fazer a continha, o 3 de um lado vai cancelar com 3 do outro. Ó. Cancela 3 com 3, a única coisa que sobrou aqui foi 1. Então isso significa que a pressão final do meu gás após a abertura da torneira, ela seria de 1 atm, o que me leva então a marcar a alternativa na letra A. O outro detalhe bem válido de eu falar também para vocês na questão de número 54 é que toda vez que um gás ele se expande, ele aumenta de volume, a pressão dele vai cair, galera, porque pressão e volume são inversamente proporcionais. Então não tem como um gás aumentar de volume e a pressão dele aumentar. Pelo contrário, quando ele aumenta de volume, a pressão diminui. Se você tivesse pelo menos esse conhecimento, você poderia eliminar, por exemplo, a letra E, a letra D e a letra C, que são as 3 alternativas, na minha concepção, mais erradas. Por quê? As 6 e 9 atm são pressões maiores que as pressões iniciais. Quando o volume aumenta, a pressão diminui. A letra C, 3 atm, ele está dizendo que a pressão vai permanecer constante quando o gás se expandir? Também não pode.
a pressão vai diminuir. Só disso você já ficaria aqui em duas alternativas, ó, na letra A ou na letra B, e efetuado o cálculo, você marcaria então a letra A. A questão de número 55, para preparar por diluição 500 ml de uma solução de HCl 1 mol por litro, um farmacêutico dispõe de uma solução concentrada de HCl 10 mol por litro. O volume da solução concentrada que ele deverá usar para preparar essa solução e aí vem as alternativas. Bom, essa questão aqui, galera, vocês viram que a palavra-chave aqui é a palavra diluição. Ele vai preparar uma solução por diluição. Toda vez que nós falamos em diluição de uma solução, a molaridade inicial da solução vezes o volume inicial é igual à molaridade final dessa solução vezes o volume final. MI/VI igual a MF/VF. Molaridade inicial e volume inicial é a situação antes da diluição. Molaridade final e volume final é a situação após a diluição. Prestem atenção na leitura. Para preparar por diluição 500 ml. Se ele quer preparar 500 ml, o 500 é o teu volume final. É o que você quer preparar, é onde você quer chegar. Não é o ponto de partida. Outro detalhe. Professor, se a concentração está em mol por litro, o volume não deveria estar em litro? Sim, teoricamente sim. Só que isso aqui é uma igualdade matemática, galera. Se você jogar o volume em ml de um lado e ml do outro, não tem nenhum problema. Até porque vocês estão vendo que as alternativas estão em ml. Então, para eu não ter dois trabalhos de converter para litro e depois voltar de novo para ml, eu já vou jogar o volume em ml dos dois lados para ganhar tempo, tá? Ele quer preparar uma solução 1 mol por litro. Lembra que se ele quer preparar, é onde ele quer chegar. Então, tudo isso eu joguei no final. Um farmacêutico dispõe, agora vamos ver a situação inicial dele. Ele dispõe de uma solução concentrada de HCl 10 mol por litro. Esse 10 mol por litro é a molaridade inicial. Aí, a minha variável seria o VI. Eu não tenho VI. O volume da solução concentrada, ou seja, o volume inicial, que ele deverá usar para preparar essa solução é igual a quanto? Então, nós teremos aqui, galera, que o nosso VI vai ser 500 dividido por 10. Em 500 dividido por 10 é igual a 50. Lembra, eu usei o volume final em ml. Se eu usei o volume final em ml, o volume inicial também vai sair em ml. Logo, a alternativa correta dessa questão, marcamos aí a 55, letra E. Claro, essa questão para alguns alunos poderia ser algo mais difícil, se você nunca ouviu falar de diluição ou não estudou a expressão matemática da diluição, mas se você viu esse assunto, viu as fórmulas, treinou alguns exercícios, talvez você teria um pouco mais de facilidade em desenvolver essa questão, tá? Mas claro, gente, essa é a minha opinião. Quero ouvir a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da 55. Foi fácil? Foi difícil? Foi mediana? Coloca aqui, porque eu preciso desse feedback. A 56, em uma aula de laboratório, um aluno preparou uma solução seguindo as operações representadas na figura e descritas no procedimento. E aí vocês estão vendo aqui, galera, uma sequência de imagens que elas representam um procedimento básico para a preparação de uma solução. Nós efetuamos a pesagem do soluto, tá? Colocamos esse soluto aqui num balão volumétrico, e colocamos água inicialmente para dissolver esse soluto e na sequência nós completamos aqui a marca do balão até o menisco, até onde tem um risquinho dele aqui, para que a gente tenha o volume final desejado. Na etapa 1, o aluno pesou 5 gramas do sal cloreto de cobalto. Na etapa 2, ele transferiu sal para um balão volumétrico com capacidade de 250 ml. Nas etapas 3 e 4, ele adicionou água adequadamente até o traço de aferição do balão. A concentração da solução preparada pelo aluno resultou em... E aí você tem as alternativas. Observem aqui as alternativas, grama por litro. As alternativas estão em gramas por litro. Gramas por litro significa que você vai pegar a massa do soluto em gramas, que ele te deu aqui, O aluno pesou 5 gramas do sal
e eu vou dividir pelo volume da solução em litro. Ah, professor, aqui ele deu 250 ml. Pega 250 ml e divide por 1.000. Quando você pega 250 e divide por 1.000, esse volume vai dar 0,25 litros, beleza? Quando você dividir 5 por 0,25, o teu resultado vai dar 20. Como o teu numerador é grama e o teu denominador é litro, o resultado vai sair 20 gramas por litro. 20 gramas por litro, isso significa então que nós marcaríamos para essa questão a alternativa na letra C. Lembrando, galera, que essa questão ela é uma questão que envolve um tipo de concentração chamada de concentração comum. Vocês viram que nesse caso aqui eu nem utilizei a fórmula, mas se você quisesse utilizar a expressão matemática, a concentração comum ela é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Mas se você só olhasse para as alternativas e as unidades, você já iria deduzir que eu tenho que dividir a massa do soluto em gramas pelo volume da solução em litro, para o resultado então sair na unidade gramas por litro. Tranquilo? Vamos dar uma olhada agora na questão de número 57, que diz o seguinte: nitrogênio e oxigênio formam óxidos em proporções estequiométricas variadas. Dentre eles, o gás NO, ΔH de formação mais 34 kJ por mol, e o gás N2O4, ΔH de formação mais 9,7 kJ por mol. Em condições adequadas, o gás NO2 se converte no gás N2O4 conforme representado na equação. E aí vocês viram que foi dado aqui um equilíbrio químico, uma equação já balanceada. Considerando que a entalpia de uma reação pode ser calculada pela diferença entre a entalpia de formação dos produtos e a entalpia de formação dos reagentes, qual é o valor da entalpia dessa reação? Quanto é que é o ΔH dessa reação? Bom, como a própria questão citou, a variação de entalpia ela pode ser calculada pela diferença entre a entalpia de formação dos produtos menos a entalpia de formação dos reagentes. O que eu vou fazer aqui? Vou calcular conforme a orientação da questão. Entalpia dos produtos. Vocês estão vendo que o meu produto é o N2O4. Qual que é a entalpia de formação do N2O4? Está bem aqui, ó, 9,7 kJ por mol. Aí você pega esse 9,7, joga aqui. Menos a entalpia dos reagentes. Aqui no reagente, só toma cuidado com isso aqui, ó, galera. Você tem 2 mols de NO2. Aqui a questão te deu o ΔH de formação como sendo 34 kJ por mol. Por mol quer dizer para 1 mol. Como você tem 2 mols, então seria 2 vezes 34, beleza? Se eu colocar só 34 vai estar errado, porque são 2 mols de NO2. Nós teremos então aqui, galera, 9,7 menos 2 vezes 34 vai dar 68. 9,7 menos 68 vai dar menos 58,3 kJ. Então, essa aí seria... Deixa eu ajeitar esse 5 aqui, que está meio tortinho. Pronto. Ó. Menos 58,3 kJ seria, então, o ΔH da nossa reação. Daí, a alternativa correta na letra E. Então, essa questão, ela basicamente exigiu que você soubesse calcular variação de entalpia utilizando as entalpias de formação, fazendo entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. O que vocês acharam dessa questão, galera? Fácil, médio, difícil? Deixa aqui nos comentários para eu dar uma olhadinha depois. Questão número 58, nossa próxima, diz: um grupo de estudantes propôs um experimento sobre a reação de um metal com ácido utilizando os materiais e as condições descritas na tabela. E aí vocês estão vendo aí que nessa tabela ele colocou que você tem uma amostra de 5,6 gramas do metal na forma de um bloco de aço ou de uma palha de aço. E as soluções de HCl em 100 ml, eles têm essas concentrações e essas temperaturas. O experimento consistia em medir o tempo da reação da solução ácida com a amostra metálica. A combinação que apresentou o menor tempo de reação foi aquela que usou o quê? Galera, quando ele fala menor tempo, ele está falando da reação mais rápida. Quanto menor o tempo, mais rápida a reação. Cinética química. Fatores que afetam a velocidade de uma reação. Superfície de contato, concentração dos reagentes, temperatura e catalisador. Superfície de contato.
quanto maior a área de contato entre os reagentes, mais rápida é a reação. Quando você faz uma reação química que envolve um sólido e esse sólido está na forma triturada ou pulverizada, a reação vai se tornar mais rápida. Vocês estão vendo aqui que você tem um bloco de aço e uma palha de aço. Em qual dos dois casos a área de contato do metal vai ser maior? Sem dúvida nenhuma, na palha de aço. Tanto é verdade que vocês sabem que a palha de aço enferruja muito mais rapidamente do que um bloco de aço. Outra situação similar que a gente pode ter é a de um comprimido de vitamina C. Quando você pega um comprimido de vitamina C, tritura ele e joga na água, ele vai se dissolver muito mais rápido do que o comprimido inteiro, porque quando você tritura, você aumenta a área de contato dele com a água. Quando a gente fala de concentração, galera, quanto maior a concentração dos reagentes, mais rápida vai ser a reação. Da mesma forma, quando você aumenta a concentração, você aumenta o número de moléculas ali dentro do meio reacional que estão colidindo umas com as outras e isso favorece a formação do produto. E com relação à temperatura, quanto mais alta for a temperatura, mais essas moléculas estão colidindo umas com as outras, o que também vai favorecer a formação do produto a uma velocidade muito maior. Então, área de contato maior, palha de aço, maior concentração e maior temperatura são os fatores que vão tornar essa reação mais rápida, portanto, ocorrendo em um tempo menor. A alternativa que contém palha de aço, 5 mol por litro e 40 graus, aqui, ó, procurando dentre as opções, nós temos a letra E. Então, para essa questão, a alternativa correta aí, marcaríamos a nossa letra E. Beleza pura, gente? Questão de número 59. Dentre os diversos tipos de água mineral engarrafada à venda nos supermercados, uma se destaca por ser carbonatada e apresentar pH 10, enquanto as águas minerais gaseificadas têm valor de pH igual a 4. Portanto, a água mineral, ele tem um espaço, é ácida, tá? Aí aqui nos espaços tem a água mineral carbonatada ou gaseificada. Qual que é ácida? Soluções são ácidas quando elas possuem um pH menor que 7. pH menor que 7, água mineral gaseificada. Então, a água gaseificada, ela tem um pH menor que 7, ela é ácida. A concentração de íons H+, é maior ou menor em qual água? Vamos começar a eliminar aqui as alternativas, tá? Bom, carbonatada na letra A não é, essa aqui não é e essa aqui também não é, certo? Estamos entre a letra D e a letra E. Aqui tem menor e menor. Bom, se tem menor e menor, eu já sei que eu vou completar aqui com menor, ok? Galera, se uma solução ela é mais ácida, ela tem uma concentração de H+ maior, certo? Agora, se uma solução é menos ácida, ela tem um pH mais alto, a concentração de H+ vai ser menor. A concentração de H+ vai ser menor na água carbonatada, porque a água carbonatada ela apresenta um pH igual a 10. pH igual a 10 é um pH básico. pH básico, a concentração de H+ é menor. Então, nós temos aí menor na água carbonatada, daí a alternativa correta da 59, marcamos, portanto, aí a nossa letra D de dado. Tranquilidade aí, galera? Vamos seguindo agora para a questão de número 60, a nossa última de hoje. O ácido cianídrico HCN é um ácido fraco, muito volátil e venenoso, que se for inalado pode provocar a morte. Entretanto, o cianeto de sódio é um sal empregado em procedimentos em laboratório químico. A dissolução do cianeto de sódio e o equilíbrio formado na interação do íon cianeto com a água são representados abaixo. Para evitar a formação do ácido cianídrico, quando se dissolve o cianeto de sódio, deve-se adicionar à água o quê? Vamos lá? Letra A, HCl. Quando você adiciona, galera, HCl é um ácido. Um ácido, quando adicionado em água, ele vai liberar o H+. Todo mundo sabe que o íon H+, ele consome o íon OH-, porque ocorre uma neutralização, diminuindo a sua concentração.
Se o H+ diminui a concentração de OH-, ele faz com que esse equilíbrio se desloque para a direita. Quando você diminui a concentração de um lado, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Deslocando o equilíbrio para a direita, ó, você vai formar mais ácido cianídrico. Nós não queremos formar mais ácido cianídrico. Logo, essa letra A estaria errada. A letra B, pela mesma explicação da letra A, o ácido nítrico é um ácido. Ácido vai aumentar a concentração de H+, o que vai consumir o OH- por uma neutralização ácido-base, desloca o equilíbrio para a direita, produz mais ácido cianídrico, é o que nós não queremos, certo? Água. A água ela é um líquido, sólidos e líquidos não promovem deslocamento de equilíbrio. Letra D, NaOH. NaOH é uma base. Quando eu jogo uma base na água, ela vai liberar OH-. Eu vou aumentar a concentração de OH- que já existe no equilíbrio, o que vai fazer com que o meu equilíbrio se desloque para o lado oposto, desloca-se para a esquerda. Quando o meu equilíbrio desloca para a esquerda, o ácido cianídrico ele não vai ser favorecido, porque se o equilíbrio deslocou para a esquerda, ele vai ser mais consumido. Se ele vai ser mais consumido, nós vamos evitar então a formação de ácido cianídrico, que é o que o enunciado quer. Logo, de fato, a alternativa correta dessa questão é a letra D. A letra E nós temos NaCl. NaCl, galera, é um íon que não existe nesse equilíbrio. Ó. Vocês estão vendo que não tem Na+, e não tem Cl- nesse equilíbrio aqui, ó, tá? Então, se não tem Na+, nem Cl-, a adição de NaCl não irá deslocar o equilíbrio para lado nenhum, beleza? Galera, o que vocês acharam dessa questão 60? Complicada? Fácil? Vocês gostariam de um vídeo falando sobre o princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio? Ó, se chover de comentário aqui pedindo, mas tem que ter muito comentário, tá? Eu gravo para vocês aqui um vídeo completaço de deslocamento de equilíbrio, beleza? Só pedir aqui nos comentários. Galera, vou ficando por aqui e muito em breve eu volto com vocês para uma próxima resolução, uma próxima videoaula. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar com os amigos, ó, e deixar um comentário. Grande abraço a todos, até a próxima. Valeu, gente!